Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o pedido de habeas corpus feito pelo advogado do Felipe Martins, que caiu com o André Mendonça, hein? Olha só, uma oportunidade muito boa. Eu não sei se o André Mendonça vai poder fazer essa decisão. Por quê? Porque existe uma regra informal entre os ministros do STF de um não dar habeas corpus contra o outro. O entendimento é que um ministro dá habeas corpus contra o outro acabaria travando as coisas no STF. Então, embora isso não seja um aspecto legal, ou seja, ele pode tomar decisão diferente, o usual nesse caso é ele rejeitar o habeas corpus contra outro processo dentro do STF. Porém, a gente não está em tempos usuais. E, aliás, a coisa mais engraçada dessa história é como é que a maquininha de sorteio do STF não caiu no ministro amigo, né? Caiu no André Mendonça, né? Olha que coisa curiosa. É quase como aquilo que eu falei para vocês, que no final das contas esse pessoal tá todo mundo falando que não que a soberania, porque o STF não vai se sujeitar a nada, que o STF vai bater e vai brigar e não sei o que lá e não sei o que lá. Mas no final das contas, o que vai acontecer nessa história? Está todo mundo preocupado lá atrás, está todo mundo querendo uma saída. E uma saída possível seria justamente o André Mendonça aceitar esse habeas corpus e interromper o processo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por A Esquerda Está Desesperada, Lula Quer Prender o Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só que coisa, né? O sisteminha lá do STF, que sempre sorteia as coisas para o Alexandre de Moraes, impressionante. Tudo cai no Alexandre de Moraes, ou então no Flávio Dino, ou então no Zanin, ou então no Gilmar Mendes, na galerinha, na turminha ali. Dessa vez sorteou o André Mendonça aqui. O mandado de segurança apresentado pela defesa do Felipe Martins caiu com o ministro do STF. Pedidos incluem paralisar audiências. Então o que acontece nesse caso, né? O STF está fazendo o tal do inquérito do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes lá, que eles inventam lá o caso do taxista, que não sei o que lá, que eu matar não sei quem, coisa e tal, aquela papagaiada toda que a gente já explicou para vocês que não tem nenhuma substância jurídica de forma alguma, mas que eles estão tratando como se fosse uma coisa extremamente séria, porque afinal, né, é a questão política. Eles não querem Lula versus Bolsonaro, eles querem alguém diferente, porque eles querem reviver o PSDB, né? Eles querem voltar para centro-esquerda ali, não quer nem a esquerda radical do Lula, mas também não querem Bolsonaro, porque, não, direita não, tem que ser centro-esquerda, né? Enfim, olha só, então esse inquérito do golpe é para isso, é para tirar o Bolsonaro de cena. A gente já sabe disso, eles estão falhando no principal objetivo deles, que é fazer com que o povo deixe de gostar de Bolsonaro, deixe de acreditar em Bolsonaro, mas ainda assim o Bolsonaro está inelegível e provavelmente seria impossível ele participar da eleição de 2026, até poucos dias atrás, quando veio o pacotão do Trump, né? O pacotão do Trump mudou as coisas, agora a situação está um pouco diferente, agora ninguém sabe mais o que vai acontecer em 2026. E aí, nesse momento, eu falei para vocês, olha só, não presta atenção nas falas, porque falar, é lógico que o cara vai falar, não porque o STF jamais vai mudar seu modo de decidir, porque não tem como, porque a gente não pode, que é impossível, não sei o que lá, que o Brasil é um país soberano e não sei o que lá, que não podemos mudar nada. É lógico que eles vão falar isso, né? Porque eles não poderiam falar o contrário. O que seria falar o contrário? Pensando bem, a gente vai mudar de ideia aqui porque o Trump mandou. Pô, ia ficar feio pra caramba, né? Não dá pra falar esse tipo de coisa, né? Então eles têm que falar que vão ser soberanos. Agora, o que a gente tem que prestar atenção é nas coisas que vão de fato acontecer, né? E as coisas que estão de fato acontecendo são essas. É lógico que o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, eu tenho certeza que eles estão 100% investidos no inquérito do golpe, mas o resto dos ministros lá, eu não sei. É lógico que também, ninguém lá gosta do Bolsonaro, tirando o André Mendonça e o Cássio Nunes, ninguém ali no STF gosta do Bolsonaro. Mas o grau de comprometimento com esse, entre aspas, golpe, varia entre os outros ministros lá do STF. E aí eu não sei, pode ser que talvez o sisteminha lá de sorteio deles lá já tenha dado sinais de mudança, né? Então, enfim, o que aconteceu? Vocês sabem, o caso do Felipe Martins é dos casos mais absurdos dentro dessa história toda. Esse caso todo do, entre aspas, golpe do Alexandre de Moraes é um caso absurdo, completamente absurdo, não tem nenhuma lógica nisso daí.
Mas particularmente o caso do Felipe Martins é o mais absurdo de todos, porque inventaram que ele teria fugido para os Estados Unidos, no momento que ele não era procurado, não era processado, não era nada. Se ele quisesse ter viajado para os Estados Unidos, ele poderia ter viajado para os Estados Unidos, não faria nenhuma diferença no final das contas. Mas pior, inventaram que ele teve lá e não teve, e então ele tentou romper e tentou fugir. Cara, uma coisa que não tem nenhuma lógica, né? E a gente sabe também que esse caso, particularmente lá do Felipe Martins, isso vai dar um problema federal lá nos Estados Unidos, vai dar uma merda federal por lá. Por quê? Porque houve manipulação dos sistemas de imigração americanos. O pessoal lá nos Estados Unidos, ainda mais com Trump, levam esse tipo de coisa muito a sério. Alguém meteu o dedão no sistema de imigração americano para colocar uma entrada falsa do Felipe Martins lá no sistema, né? A gente sabe disso agora. E isso está sendo investigado lá nos Estados Unidos. E segundo diz, inclusive, o Chikine, né, eles já até sabem quem é a pessoa que fez isso, mas por enquanto está tudo em segredo, eles estão seguindo com a investigação lá, né? E o grande receio é essa alteração aconteceu num momento que tinha uma delegação da Polícia Federal lá em Miami, lá em Orlando, investigando justamente a viagem do Felipe Martins. E aí a grande dúvida que fica foi através desse pessoal, foi a polícia brasileira que convenceu o pessoal lá da imigração americana a forjar esse registro? Ou seja, pode sair muita merda daí, mas isso é outro assunto, né? O fato é que o caso do Felipe Martins é absurdo. O Alexandre de Moraes proibiu que ele chamasse testemunhas para a defesa dele. Isso é uma coisa totalmente sem sentido, né? A gente sabe que esse inquérito, entre aspas, do golpe do Alexandre de Moraes é um inquérito que é uma corrida contra o tempo. O Alexandre de Moraes sabe que à medida que está chegando as eleições de 2026, ele vai perder apoio, o Lula e o STF vão perder apoio, então ele quer correr com esse negócio para condenar Bolsonaro rápido, né? Depois não vai conseguir mais condenar, depois vai ficar complicado de condenar por conta da situação política, né? E aí, essa correria toda, uma das coisas que ele fez foi negar testemunhas. Isso é um absurdo. Pô. O cara chamou a testemunha, é ampla defesa, é o contraditório, é o mínimo que se espera. Ok, eu concordo, eu já vi casos de ações na justiça que a pessoa chama 500 testemunhas. Aí, pô, claramente a pessoa está querendo tumultuar o processo, né? Não é possível que você não consiga fazer o seu ponto com algumas testemunhas. Chamar 500 testemunhas é porque você está querendo realmente atrapalhar o processo. Mas não foi isso, ele chamou acho que 6 ou 7 testemunhas, o que é um número bastante razoável para a complexidade do caso, né? E daí o Alexandre de Moraes negou, disse que não. Por exemplo, chamou o Tagliaferro. Por que o Tagliaferro não pode testemunhar nesse caso? Né? Deveria poder, pô, né? Poder testemunhar nesse caso. O Alexandre de Moraes falou que não, que isso é abuso do direito de defesa, não sei o que lá, ou seja, mais uma ilegalidade flagrante, né? Então, o advogado do Felipe Martins entrou com habeas corpus, entrou com mandado de segurança, exigindo que, olha só o que ele pede aqui, que seja apreciado por reconsideração ou por julgamento do colegiado o agravo regimental imposto em 4/7 de 2025. Esse agravo regimental aqui é exatamente a questão da prova inicial lá da viagem do Felipe Martins, porque já está provado que é falso, tá? Ele já tem a prova do mandato americano, que aquela prova é falsa da entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos. E aí ele usa a teoria dos frutos da árvore envenenada, a gente já falou sobre isso aqui. Essa teoria dos frutos da árvore envenenada é uma maneira de você evitar abuso do Estado, abuso de policiais numa investigação. Se o policial usa uma prova falsa para acusar você de alguma coisa e depois investigando ele descobre outras coisas ali, o que é anulado quando você descobre que a prova original é falsa não é só aquela prova, é todas as provas decorrentes daquilo ali. Então, ou seja, no momento que se descobriu que o caso do Felipe Martins, que a entrada dele nos Estados Unidos era falsa, tudo que se obteve a partir daí é falso também. Então, o que ele está falando é justamente isso daí. Para a defesa, a árvore contaminada seria toda a PET 10.405, que é toda a ação do golpe no final das contas, né? E faz sentido, tem toda uma lógica nisso daqui. Então ele quer que isso seja apreciado. O advogado de defesa do Felipe Martins quer que isso seja apreciado no plenário, por todos os juízes, não só na primeira turma, pelo pessoal da primeira turma, né? E também que sejam sanadas as ilegalidades apontadas nesse mandado, o que poderá ocorrer também através da concessão desse mandamos e assegurado prazo hábil à defesa para análise técnica do material probatório recentemente disponibilizado em condições de paridade com o Ministério Público. Porque esse é outro problema.
O Ministério Público liberou só agora o material da polícia, que a polícia recolheu, e o tempo que eles têm para analisar, que a defesa tem para analisar, é muito curtinho. Porque, de novo, o Alexandre de Moraes quer correr com esse processo, quer prender Bolsonaro muito rápido e coisa e tal. Então ele quer correr com isso. E isso é um absurdo, é mais uma vez uma violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, né? Eles não vão ter tempo de analisar tudo isso. Então ele está querendo essas duas coisas. Particularmente esse primeiro aqui é uma coisa muito danosa, porque vai expor o absurdo que é essa ação contra o Felipe Martins e toda a PET do inquérito do golpe no final das contas, né? Então aqui, ó, os advogados argumentaram que se a PET for arquivada por falta de provas, isso comprovaria phishing expedition, busca indiscriminada por elementos comprometedores sem objetivo definido ou fato típico claro. E a PET 10.405 é a mãe da PET 11.767 e a avó da PET 12.10 e bisavó da atual ação penal. Ou seja, tudo isso está ligado, isso chega na ação penal, é a nulidade completa, né? A contaminação começa no ventre da ilegalidade. Enfim, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que se caísse na mão do Alexandre de Moraes, ele não ia nem piscar, ele não ia nem ler, deixa pra lá, ignora. Agora caiu com o André Mendonça. O André Mendonça, de novo, pela regra do STF, ele deveria recusar esse mandado de segurança. A regra que existe é uma regra que não é legal, mas é meio que combinado entre os ministros do STF, é que, né, um ministro não vai dar mandado de segurança no outro ministro, porque senão vai tumultuar os trabalhos da corte, né? Só que a gente está numa situação meio excepcional. Pode ser que exista uma pressão aí do André Mendonça para que ele, cedendo, né, a importância do caso todo, as consequências que isso está gerando, né, ele não precisa nem mencionar o Trump. É lógico, ele vai tomar essa decisão aqui, ele não vai mencionar o Trump, ele não vai mencionar essa coisa, não vai falar nada disso, né? Não, porque o tribunal não mudou em nada o seu modo de funcionamento, continuamos agindo livremente aqui, de acordo com a nossa convicção, mas aí a convicção dele pode ser no sentido de realmente apreciar o caso, o agravo no colegiado, e isso atrasaria muito o processo todo, isso levaria o caso do inquérito do, entre aspas, golpe para o ano que vem, quando seria impossível fazer qualquer coisa por conta das eleições. Então, não deixaria de ser uma forma de impedir a continuidade do processo contra Bolsonaro, né? Eu não preciso nem dizer para você que o Alexandre de Moraes não vai gostar disso, que o Gilmar Mendes não vai gostar disso, mas, de novo, o resto dos ministros ali, embora todos eles, nenhum deles goste do Bolsonaro, o grau de comprometimento de cada um deles com essa história é diferente, e pode ter muitos ali que tenham sensibilidade de falar, ó, de repente é melhor acontecer isso mesmo, é melhor parar a coisa, dar uma descansada, dar uma parada, a coisa tá pegando muito feio, tá ficando muito estranho. Vamos ver o que vai acontecer, porque é o que eu falo para vocês, é o tipo da situação que resolve o problema sem precisar dizer que estão cedendo para o Trump. Né? O sorteio do STF, você sabe que é um sorteio bem direcionado. No que caiu para o André Mendonça, amigo, já deve ter o pessoal combinando ali, já deve os ministros estar falando, vamos jogar para o plenário, vamos com calma nesse negócio, que aí interrompe o processo, vai mais devagar. O Alexandre de Moraes não vai ficar satisfeito, sem dúvida alguma, mas talvez esse seja o caminho. Será que vai acontecer isso? Não sei. O mais provável, eu acho, é o André Mendonça seguir a orientação do STF e recusar esse mandado de proteção, esse mandado de segurança. Mas ele tem uma oportunidade agora grande de fazer alguma coisa de positivo, não só para o Bolsonaro, como para todo o país, resolvendo essa pendenga com o Trump. Não, ele não vai falar que vai resolver, ele não vai falar que está tomando a decisão por conta do Trump, evidentemente, seria injusto isso, mas ele pode tomar essa decisão pelo caso dele, porque realmente é verdade, né? De fato está sendo, é um absurdo esse processo contra o Felipe Martins, né? Tá aqui o Felipe Martins, o pedido de Felipe Martins para suspender audiências cai com Mendonça. Vamos ver a decisão do Mendonça, né? Bom, e outras coisas, outras iniciativas estão acontecendo também, tá? Está sendo falado sobre pautar o processo da anistia. É lógico que aliados dizem à Mota que não cabe pautar a anistia para tarifaço, porque tema diz respeito à soberania. Eu não sei que aliados são esses que estão dizendo a Mota, porque eu sei que o Centrão e a oposição tá cheio de gente querendo pautar a anistia agora. Os aliados só se for aliado do governo, né? Lembra, a Globo News, quando dá uma matéria dessa, ela tá ouvindo o pessoal do governo, tá ouvindo o PT. O PT realmente não quer. Mas eu não sei até que ponto o resto do Congresso não quer pautar esse negócio para resolver esse problema de uma vez, né? E lógico, olha o que o pessoal está dizendo aqui, ó. Não cabe pautar o projeto conhecido como PL da anistia como uma forma de evitar o tarifaço contra o Brasil anunciado pelo Trump. Não, de maneira alguma.
De novo, ninguém está fazendo nada para ceder o Trump. Não, Trump, temos nossa soberania aqui, Trump, você não mexe, gente. Mas a gente vai pautar o processo aqui, porque a gente estava querendo pautar o processo mesmo, entendeu? Porque é parte da atividade legislativa, né? Já tinha sido combinado no Colégio de Líderes, já tinha sido tudo combinado, então vamos pautar porque vamos pautar. E aí cada um vota como achar melhor, né? E pronto, né? E vamos ver se passa ou não passa esse projeto da anistia. De novo, ninguém vai ceder a soberania aos Estados Unidos de maneira alguma, mas votar um projeto é uma coisa que está no âmbito da Câmara, né? E o pessoal da esquerda está falando, não, porque agora o projeto da anistia morreu. Esse pessoal fala como se o Brasil estivesse todo unido debaixo do Lula. Não, porque agora o Lula é o nosso defensor. E eles não estão entendendo o que está acontecendo. O Brasil não está assim, certamente não está assim. Enfim, aqui ó. Em nota, o presidente Lula declarou que o Brasil é um país soberano e não aceita ser tutelado por ninguém. Uai, Lula, mas então você pode tutelar o Congresso. O Congresso não pode tomar uma decisão sozinho. Você que tem que tutelar o Congresso, é isso? Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que tem a chance de passar isso também. E tem uma outra coisa também. Aqui, ó, o futuro de Bolsonaro está nas mãos de Gonê, né? Então, saiu uma notinha aqui da Carolina Brígido. A gente já tinha falado sobre isso no vídeo de ontem, de que pode ser que o Alexandre de Moraes prenda o Bolsonaro. Tá falando aqui, o STF não costuma decretar a prisão de um réu apenas após o julgamento da ação penal, em caso de condenação, o que é falso. Já condenaram um monte de gente, já prenderam um monte de gente antes disso. No caso de Bolsonaro, pode ser uma exceção a essa regra, porque o artigo 312 prevê que no caso do réu tentar fugir, que ele pode ser preso para evitar a fuga, né? Então eles estão querendo que o Gonê dê a ordem de prisão para o Bolsonaro. Estou indicando aqui que algum ministro do STF, muito provavelmente o Alexandre de Moraes ou o Gilmar Mendes, está querendo que o Gonê dê a ordem de prisão, porque ele aceitaria e daí podia prender o Bolsonaro preventivamente, né? Qual que é o problema disso? O Gonê deve estar pensando nos bens dele na viagem à Disney, coisa e tal, se ele vai viajar para Disney ou não vai viajar para Disney. Mas a verdade é a seguinte, isso aqui pode até indicar a situação de resolução dessa história toda, tá? Eu vou explicar para vocês. Pode ser sim. Embora seja uma coisa... seria um absurdo prender Bolsonaro, não há indicação nenhuma que Bolsonaro queira fugir, mas lembra, todo esse processo é um processo meramente midiático. Todo mundo lá sabe que Bolsonaro não tentou golpe nenhum. É tudo só para convencer as pessoas de que teve um golpe, é tudo para propaganda, né? Então, existe uma possibilidade, eles vendo que esse processo não vai dar em nada, que eles não vão conseguir condenar o Bolsonaro, porque está um monte de gente com medo agora do que o Trump pode fazer com as pessoas e coisa e tal, eles podem optar por prender Bolsonaro preventivamente e ter a anistia da Câmara e soltar todo mundo e acabar o processo todo no final das contas. Seria uma maneira deles terem um subterfúgio, pelo menos. Pelo menos vai chegar nas eleições de 2026 e se o Bolsonaro chamar o Lula de ex-presidiário, o Lula vai falar, não, você é ex-presidiário também, você também teve preso. Tudo bem que o Lula foi condenado na justiça, o Bolsonaro não chegou a ser condenado, foi só prisão preventiva. Mas é uma maneira deles equilibrarem a coisa, dizerem que, tá vendo, o Bolsonaro também foi preso preventivamente. Não foi condenado, mas foi preso preventivamente. Um absurdo, eu concordo, não deveria acontecer, seria um absurdo acontecer isso, mas não é uma imagem muito fora da cogitação deles estarem indo para o plano B, né? O plano B é prender preventivamente Bolsonaro, mas depois soltar todo mundo, porque sabe que não vai chegar a nada, não tem como manter essa condenação dele, porque realmente não teve golpe nenhum, não teve nada naquilo ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.